E gente, graça e paz. Passando aqui para dar continuidade ao projeto Revela-se a mim, né? Hoje o Senhor colocou o seguinte tema no meu coração: o Senhor se revela em tempos difíceis, né? E sobre esse tema o Senhor me trouxe à memória a vida de Mefibosete. Não sei se vocês conhecem um pouquinho sobre Mefibosete, mas vou apresentar um pouquinho para vocês. Mefibosete, ele é neto de Saul, né? E filho de Jonas. Consequentemente, quando a gente vê a linhagem de Mefibosete, ele tinha o direito ao reinado, né, de Israel. Só que Saul faz escolhas erradas durante o seu reinado, né? E devido às suas escolhas erradas, Saul perde o direito ao reinado, né? E passa a ser consagrado agora o rei Davi ao reinado. Só que as consequências de Saul vão impactar tanto na vida de Mefibosete como de sua família, né? E vamos ver que aos 5 anos de idade, Mefibosete se encontra agora órfão, né? Ele perde o pai dele e Saul também morre, né? E a palavra fala, né, que Mefibosete, aos 5 anos de idade, né, agora órfão, quando chega-se a notícia da morte do pai dele, do avô dele, né, a ama que cuidava dele se apressa em tirar ele de lá, né, e nessa pressa dela, ela deixa com que a criança caia no chão, né, e Mefibosete, ele perde o movimento das pernas, né, ele fica aleijado. E ele é aleijado, a gente sabe que naquela sociedade havia um grande preconceito naquela época, né, e ele é levado para a terra de Lodebar, que é a terra sem pasto, né? Ali era uma terra sem futuro, né? Onde as pessoas eram levadas para ser esquecidas pela sociedade, né? Só que vamos ver que ele naquela terra, a palavra fala, né? Que lá ele constitui família, os anos passam, né? E ele tem um filho, e o nome que ele coloca no filho é Mica. E Mica significa aquele que é como Deus, né? Ou aquele que é semelhante a Jeová, né? Então vamos entender que Mefibosete, passando aquele momento mais difícil da vida dele, né? Ele exalta o nome do Senhor diante daquela dificuldade, né? Ele continua exaltando e sendo fiel ao Senhor naquele quadro que ele está vivendo, né? Ou seja, Mefibosete está passando o pior momento em sua vida e ele está lá falando quem é como Deus, né? Ou quem é como Jeová. Vamos ver que Mefibosete, ele atravessando aquele momento, ele permaneceu fiel ao Senhor, né? E talvez você está pensando assim, por que ele se meio está trazendo hoje sobre Mefibosete, né? Eu já vou explicar para vocês, porque esse ano foi um ano difícil para nós todos, né? Foi um ano onde nós passamos por muitas percas, né? Um ano de muitas consequências. Talvez no comecinho do ano você tenha traçado um plano e você já tinha a sua vida preparada, que nem Mefibosete, né? Porque Mefibosete nasceu para ser rei, só que as coisas desandaram na vida dele. Talvez você esteja passando por esse momento, né? Talvez você tinha um projeto no começo do ano e esse projeto não se cumpriu, as coisas desandaram, né? Mas eu quero dizer para você que se você adorar o Senhor lá em Lodebar, Ele muda a sua situação, né? Eu sei que foi um ano difícil para você, também foi um ano difícil para nós todos, né? Mas o Senhor, Ele continuou o mesmo, né? O mesmo Deus que mudou o quadro de Mefibosete, porque a palavra fala que Mefibosete, quando ele adorou o Senhor lá em Lodebar, o Senhor tocou o coração do rei, né? E Davi, ele lembra que ele tinha uma promessa com Jonas, que era a promessa de honrar a descendência de Jonas, né? Ele traz novamente, Davi, ele traz novamente Mefibosete para Jerusalém e restitui aquilo que era da família dele a ele, né? E a palavra fala ainda que Mefibosete passou a comer na mesa com o rei, né? Então ele passa a ter esse direito, né? E vamos entender que a situação de Mefibosete somente muda porque ele permaneceu fiel ao Senhor, né? Ele não deixou com que as consequências, com que as coisas da vida o abalassem, né? Mas ele continuou entendendo que independente da situação, Deus continuava sendo Deus, né? E Deus podia fazer o impossível na vida dele, né? Isso acontece na vida dele, né? E eu quero dizer que o nosso Deus, ele é o mesmo, né? Ele não mudou. E ele pode fazer o impossível na minha e da sua vida, né? Eu não sei em que momento da sua vida você se encontra, né? Talvez você está em Lodebar nesse momento, né? Atravessando o pior momento da sua vida. Talvez o que você tinha planejado por esse ano se falhou. Nada deu certo do que você tinha sonhado, né? Mas eu quero te dizer que Deus ainda está no controle, né? Ele não saiu do nosso barco, né? Ele ainda está conosco, né? É só você continuar clamando Ele em Lodebar, que Ele te leva novamente para Jerusalém, né? E seus sonhos são reconstruídos, a sua casa ela é reconstruída, né? Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para você, né? Porque nós sabemos que o Senhor tem para nós pensamentos de paz, né? É isso que Ele tem para nós, né? Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, no coração de vocês, né? Vamos permanecer fiel ao Senhor, porque eu sei que grandes coisas estão por vir, né? O nosso Deus é Deus grande, né? Fique na paz.